Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem aí? Tudo bem aqui? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo tranquilo aqui? Então, tá show de bola. Então a gente está pronto para a ciência, né? Tá pronto para hoje dar uma olhada na química e hoje vamos falar de entropia, vamos falar de temperatura, estados físicos da matéria, vamos falar de vários, né, fenômenos que são exotérmicos, endotérmicos. O que que é isso, professor? O que que é isso? O que que é isso? Assiste a aula que, ó, vai dar certo, tá? Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui no canal e não esquece, hein? Já dá o likezinho aí. Já dá o likezinho, a aula vai ser boa. Já dá o likezinho antes. Sim, 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 sim. Já dá o likezinho, tá? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá então, vamos lá. Vamos falar de estados físicos da matéria. Assunto bem, né? Estados que vamos trabalhar aqui, sólido, líquido, gasoso. Não vamos trabalhar nem fermiônico, nem Bose-Einstein, nem plasma, nem ultrafrio, nada. Tá? Vamos trabalhar os três estados clássicos. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, o grau de organização das partículas que formam as substâncias em cada um desses estados. No estado sólido, as partículas têm apenas um movimento vibracional, apenas vibram. Elas não têm poder de transladar, de ir de um para um lado e ir para o outro, não tem liberdade. Seja qual for o sólido, sempre há esse grande problema, né? As estruturas estão como mais presas, fixas, o que dificulta muito as reações químicas, porque quando nós temos um sólido, as reações químicas ocorrem somente pelas partículas de fora, as partículas de dentro estão presas, elas não conseguem fazer as reações. Então, bem importante para a química, né? Não tem estado sólido assim, a reação é com estado sólido, tá? A gente já tem que saber por que, que vai ser no estado sólido e saber se isso é possível, porque às vezes nem possível é. No estado líquido, essas partículas já ganham um grau de liberdade, ganham um poder de transladar. Elas estão mais ou menos todas elas prontas para fazer uma reação química se for necessário, porque elas têm movimento de translação, tá? Colocadas em contato com outra substância em que há possibilidade de reação, essas moléculas, essas partículas que formam um líquido podem se encontrar com outra substância, com as moléculas da outra substância, e aí formarem um novo produto, porque elas têm grau de liberdade para isso. Todas elas estão prontas para fazer essa reação. No estado gasoso nem se fala, porque aí o afastamento ainda é maior, as partículas se afastam mais ainda, têm mais grau de liberdade. A reação química seria uma reação até mais rápida se a gente usa no estado gasoso, devido a esse grau de afastamento, esse grau de possibilidade de movimentação. Por que isso acontece também? Devido a um fator chamado temperatura. Mas o que é a temperatura? A temperatura ela mede o grau de agitação das partículas. Então, o que acontece? Se nós temos uma estrutura de uma substância química e nós temos ela sólida e a gente começa a aumentar a temperatura, essas partículas começam a se agitar mais e se agitando mais vão se afastando, passam para o estado líquido, continuam se agitando, eu vou aquecendo, 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 a temperatura está aumentando e daqui a pouquinho essas partículas estão tão distantes que já não existe mais o estado líquido, nós já estamos dentro do estado gasoso. Então, o que acontece? Temperaturas menores estado sólido, temperaturas maiores estado gasoso. Sempre há um aumento de temperatura quando a gente corre para o estado gasoso. E a temperatura, ela tem essa ideia de que tem muita relação com a tal de energia cinética. O que é energia cinética? Ah, não sabe o que é? Não tem problema. Energia cinética é uma energia que tudo que tem em movimento tem. Seja uma molécula de uma substância química, que é muito pequenininha, seja a gente que está se movimentando, aí tem energia cinética. E a temperatura, na realidade, é a medida desse grau de agitação, que tem a ver com a energia cinética, tá? Dos sistemas materiais. Quanto mais agitados estão as partículas do sistema material, maior a temperatura que ele está. Mas que coisa, né? E existe uma outra coisa também importante dentro da área de ciências, um outro conceitinho importante, que é o conceito de entropia. Entropia. Entropia, é bom a gente lembrar que essa palavra entropia tem a ver com uma coisa chamada desordem. Desordem é bem importante para a gente relembrar a entropia, ou lembrar de entropia, né? Quem não viu ainda, está vindo agora, né, já sabe. Entropia tem a ver com desordem. Eu sempre lembro o seguinte, ó, imagina tu olha para o teu roupeiro está todo bagunçado. Gente do céu, assim, meu Deus, explodiu uma bomba dentro desse roupeiro, né? Ele está com uma grande desordem. Então, ó, a palavra nova. Olha, está com uma entropia muito grande, tá? É verdade. Aí tu pega e dobra todas as roupas, bota tudo legalzinho no lugar lá e tal, elas ficam tudo mais, até para ficar mais compacta. Deu até assim, pô, parece que o roupeiro agora ficou grande, né? Porque tudo compactou ali, né? Então,
aí nós fizemos o quê? Uma redução de entropia. Nós organizamos. Toda vez que se organiza, a entropia cai. Toda vez que se desorganiza, a entropia aumenta. Vai dizer, olha, então se a gente pensar em substância, tem a ver com a temperatura, né, professor? Porque com temperatura grande para o estado gasoso, a desordem é grande, né? É verdade. E no estado sólido, a ordem é muito grande. O sólido, com aquela rigidez estrutural, a ordem lá é muito grande. E no estado gasoso, tá, com grau de liberdade muito grande, a desordem aumenta. Pô, brincadeira, né? Entropia e temperatura têm uma relação. Então, vamos lá fazer um esqueminha com flechinhas aí, tá? Se eu penso assim, é que eu vou do sólido para o líquido, para o gasoso, para uma mesma substância química, tá? A temperatura vai aumentar, a gente já sabe, né? Se a gente pega, por exemplo, a água aí, né? Se eu pegar a água a menos 20 graus, é sólida, tá? Pegar a água a 30 graus Celsius, é líquida. Pegar a água a 110 graus, é gasosa. Então, eu peguei temperaturas que foram aumentando e a gente viu que o estado físico da substância ele ia se modificando, né? Porque a temperatura agita, afasta e aumenta a entropia. Então, nesse sentido daquela flechinha, sólido para líquido para gasoso, nós temos o aumento da temperatura e o aumento da entropia. Então, o estado gasoso é sempre a mesma substância química, é claro, né? Em temperatura maior, tá? Vai ter entropia maior e isso está relacionado diretamente. Agora, eu também posso imaginar a redução, né? Se eu faço uma redução de temperatura, isso faz com que a entropia diminua, tá? Um estado sólido em relação ao estado líquido. Qual tem maior entropia? O estado líquido. Tem mais desordem, tem mais entropia, certo? Uma outra coisa importante quando a gente fala desse assunto são os fenômenos químicos e físicos, que são transformações da matéria. São os fenômenos, qualquer coisa pode ser fenômeno. Tá me mexendo aqui é fenômeno, tá, gente? Tá segurando essa canetinha é fenômeno, tudo é fenômeno, tá? A gente fica pensando no nosso dia a dia, a gente chama de fenômeno quando é uma coisa muito espetacular, né? Na física e na química, qualquer coisa é fenômeno. Na digestão dos alimentos, fenômeno. Tudo é fenômeno. E esses fenômenos, que são as mudanças de estado, no nosso caso, que a gente está vendo, né, que são fenômenos também, eles podem ser exotérmicos ou endotérmicos. Os fenômenos exotérmicos são fenômenos que, para ocorrer, a estrutura da substância tem que se livrar de uma quantidade de energia. O fenômeno endotérmico, a estrutura da substância tem que absorver uma quantidade de energia para que esse fenômeno ocorra. Vocês vão pensar assim, Doni, o sólido para passar para líquido tem que absorver energia, porque aí a energia cinética das partículas aumenta, ela fica mais agitada, passa de sólido para líquido. É verdade, é verdade. E para passar de líquido para gasoso também é a mesma coisa, né, professor? Ó, o líquido absorve energia e as partículas ficam mais agitadas e passa para o gasoso. Perfeito. Então, processos de passagem de sólido para líquido, de líquido para gasoso, são processos, são fenômenos do tipo endotérmicos. Endotérmicos. Para ocorrer, o sistema, a substância, teve que absorver energia. Se ela não absorver energia, tá, não vai ter a mudança de estado. E é essa relação que existe entre a energia e a temperatura. Mais energia cinética, mais movimentação, maior temperatura. E fenômenos endotérmicos exigem que tu dê energia para o sistema. O sistema vai ter que pegar essa energia para ele e as partículas dele se agitam mais, então ele muda de estado físico. Já o contrário são os fenômenos exotérmicos. O gasoso ele tem que se livrar do excesso de energia que ele tem para virar líquido. O líquido tem que se livrar do excesso de energia que ele tem para virar sólido. Então, nesse caso aí, ó, tem que perder energia. Então, vai ceder para o meio essa energia aí. A nuvem lá está no estado gasoso. Mas vai chover. Para ela, para se formar a chuva, nós vamos ter que ter o estado gasoso liberando energia para o sistema, para o meio externo, né? Não para o sistema, para o meio externo, liberando energia para o meio externo, e vai ter então, aí passa de gasoso para líquido e cai a gotinha de chuva. Tá? Então, quer dizer, tem que ter o processo. A mudança de estado físico da água é muito boa de analisar, né? Então, de qualquer maneira. Um gelo que derrete, por exemplo, pode perceber, ó, o gelo vai absorver o calor. Tu botou o gelo dentro de uma água, tá? O gelo vai tirar o calor da água, a água vai acabar ficando mais gelada, né? Por isso que a gente gosta de botar gelo na água. E o gelo vai acabar derretendo. Então, para ele derreter, ele está tirando o calor de quem? Está tirando energia de quem? Está tirando energia da água. Tá? No nosso caso, a gente fala muito de calor na química, tá? Calor ou energia, porque a gente vai considerar o trabalho praticamente nulo, então a gente fala que a energia e o calor quase são a mesma coisa aí, tá?
Não pode dizer a mesma coisa da física lá, né? Aí, em alguns casos, não é assim. Tá bom? Vamos pegar uma situação, então. Ó. A flechinha que vai do sólido para o líquido gasoso, olha aí, tá. Entropia aumenta, temperatura aumenta e fenômeno endotérmico. A flechinha que vai no sentido contrário, do gasoso para o líquido para o sólido, veio o que apareceu agora ali, fenômeno exotérmico. Então, isso são os fenômenos de mudança de estado. Tá? Fenômeno é qualquer transformação, pode ser física, pode ser química, tá? Mas no caso aí é físico, né? É mudança de estado físico, a gente diz, né? É mudança de estado físico da matéria. Mas para nós a química é muito importante isso, tá? Olha aí, olha só. Água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Eu peguei aí a água, gente, porque a água é top, né, pra gente estudar esse negócio. Olha só, tu pega a água no estado sólido, tu aquece a água, tu diz, vai derreter, vai derreter, vai derreter, vai derreter. Como é que a gente chama isso? Fusão. Fusão é quando a água no estado sólido passa para o estado líquido. Aí tu continua esquentando a água no estado líquido, continua esquentando. O que vai acontecer? A vaporização da água que está no estado líquido e que passa para o gasoso. Essa vaporização tem que tomar bastante cuidado, tá, gente? Porque ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que é bem importante, que nós vamos ter aula para isso aí também, tá? Se eu pego a água, vamos lá, pegando a água como exemplo, tá? Vou botar aqui, água, tá? Pressão de 1 atm, tá? Trabalhar com pressão de 1 atm. Depois a gente vai entender, quando eu trabalhar diagrama de fase, vocês vão entender, ó. Pegar a água, tá? Pressão de 1 atm. Tá? O que acontece? Qual é o ponto em que a água ferve? O ponto de ebulição da água, a temperatura em que a água ferve. Vocês vão dizer, essa é fácil, professor. A água ferve a 100 graus Celsius. Perfeito. Tá? Agora, pega o 100 como limite. Tá? 100 aqui é o nosso limite. 100 graus Celsius. Tá? Nesse momento que a água atinge os 100 graus Celsius, a gente chama de ebulição da água. Eu sei, a água está fervendo, né, professor? A água está fervendo, ebulição. Agora, tem 2 fenômenos que podem acontecer que são bem interessantes. Abaixo de 100 graus, nós temos uma coisa chamada evaporação da água. A água do rio evapora, professor. A água do rio evapora. A evaporação da água é um fenômeno de passagem de estado de líquido para gasoso que ocorre abaixo da ebulição. E ele é muito importante. É tão importante quase quanto a ebulição. Certo? Por quê? Porque a água do rio evapora, a água do suor evapora, a água do oceano evapora e entra naquele sistema do ciclo da água. Certo? No momento que a água evapora, a temperatura não necessariamente está a 100 graus, ela não está fervendo. A água que está evaporando do meu suor, ela não está fervendo, mas está evaporando. Agora, existe um outro fenômeno que ocorre acima de 100, vou botar aqui por aqui, fecha aqui para o lado de cima, ó, chamado calefação, gente. Alguém já fez essa brincadeira? O meu calefação ali ficou bem ruizinho aqui, deixa eu colocar aqui o calefação. Né? Como aqui é gravação única, né? Não tem chance de editar nem gravar de novo, tá? Ficou ali, mas é calefação o nome, tá? A tal de calefação, você deve ter feito isso aqui, ó. Jogar um pouquinho de água em cima de uma chapa quente. Vocês vão dizer, a água fica até barulho, né? Exatamente. Isso acontece o seguinte com a água. A gotinha de água que estava lá, vamos supor, a 25 graus Celsius, temperatura ambiente que estava a 25 graus Celsius, jogou a água lá. Ela entra em contato com uma chapa que está a 180 graus. Então, o que vai acontecer? Ela rapidamente passa para o estado gasoso, chega a dar um salto, a gotinha chega a pular, né? Porque as moléculas da superfície passam para o estado gasoso e impulsionam ela para cima. Só que aquele vapor que se forma, a temperatura que o vapor se forma é de em torno de 160, 170 até 180 graus. Então é um vapor extremamente quente. É uma passagem de estado que ocorreu acima dos 100 graus Celsius. Tu não foi esquentando devagarinho e chegou ao 100 e ferveu. Tu jogou em cima de uma chapa quente que estava a mais de 100. Então forma aquele vapor a mais de 100. É uma coisa maluca isso, né? Mas, então, cuidado com a vaporização. Ela pode ser uma evaporação, uma ebulição ou uma calefação, certo? Bom, agora vamos pensar o seguinte, nós estamos esfriando a água no estado gasoso e ela passa para o estado líquido. Aí entra a tal de condensação, é a condensação do vapor de água. O vapor de água, então, passa para o estado líquido. Ô, Doni, então quer dizer que a nuvem lá do céu, ela se condensa e forma a chuva. Exatamente. Assim como quando a gente pega a água no estado líquido e coloca no congelador da geladeira ou no freezer, o que acontece?
ela passa para o estado sólido. E essa passagem de estado é chamada de solidificação. O interessante é que no momento que ocorrem essas passagens de estado, tá? Fusão, solidificação, condensação e vaporização por ebulição, nós temos temperaturas constantes, o que lá na física é chamado de calor latente. Tá? Depois lá na física é bom verificar isso aí. Aqui a gente não trabalha muito com essa ideia, né? Mas é bom lembrar que na física tem o chamado calor latente e o calor sensível. Tá bom? Mas olha só. O Doni, tem a possibilidade de passar do sólido direto para o gasoso? Tem essa possibilidade, tá? Tem essa possibilidade. No caso da água é bem complicado fazer isso, mas tem como fazer, tá? Tem como fazer. E isso é chamado de sublimação. A sublimação é um processo que ocorre a passagem da água, no caso aí do exemplo que eu estou dando, do estado sólido para o gasoso. Na realidade, nas condições ambiente, a água nunca vai sofrer esse processo de sublimação. Mas a gente conhece algumas substâncias que fazem isso. Por exemplo, naftalina, a naftalina que vai desaparecendo, né? Desaparecendo. Tinha uma tia que dizia que era barata que comia. Tem que botar mais naftalina porque as baratas estão comendo naftalina. Eu dizia, tia, ela está sofrendo o processo de sublimação, a naftalina. Meu Deus, aí parecia que era uma... Não, isso é a barata que estão comendo, tem que comprar mais naftalina para botar lá. Deus do céu, é uma confusão, né? Mas isso é a sublimação da naftalina. Tá? O iodo, que é uma substância sólida, também sublima. Tá? O dióxido de carbono, também sublima no estado sólido, tá? Também sofre sublimação, a gente chama de gelo seco, sofre sublimação. E uma outra substância chamada cânfora, que muita gente usa, às vezes, né, para distensões, etc. Passa cânfora, dá um cheiro legal, né? Cânfora, tá? Fazer um merchan pro gelol aqui, porque o gelol é o cara, né? O gelol, e todo mundo fala do gelol, né? Gelol, tu passa, dá aquele geladinho por causa da evaporação da cânfora. A cânfora, quando evapora, tira o calor, então, então dá aquele geladinho da cânfora aí, né? Aqueles emplastros também, né? Aqueles emplastros também usam cânfora. Bom, e se tem a sublimação, tem como passar direto do gasoso para o sólido? Tem como fazer isso, professor? Tem como fazer isso. Isso é chamado de ressublimação. Então aí ocorreu a ressublimação. Um pouquinho de cuidado aqui com as nomenclaturas, tá? Tem alguns colegas que chamam sólido para gasoso de sublimação, gasoso para sólido de ressublimação, tá? Bom, imaginem que duas coisas que são o oposto uma da outra têm o mesmo nome. Isso dá muita confusão, tá? Por esse motivo eu chamo de sublimação e ressublimação, que é como a literatura pede, tá? Como quando a gente está entendendo as coisas, a gente se pede que a gente traduza para nomes diferentes. Então, muito cuidado com isso. Nada contra os professores, os colegas que usam o mesmo nome, porque às vezes eles vão usar muito pouco esse fenômeno, então dizem, não, vou falar o mesmo nome. Tá? Mas veja, não pode ser o mesmo nome. Porque a sublimação é um fenômeno que tem aumento de temperatura, que tem aumento de entropia e é um fenômeno endotérmico. Quando tu compara com a ressublimação, que é de gasoso para sólido, nós temos uma redução da entropia, uma redução da temperatura e o fenômeno é exotérmico. Eles são realmente fenômenos opostos, eles não poderiam ter o mesmo nome. Por isso usa sublimação, ressublimação. É assim que vocês vão ver que estão nas provas lá da faculdade, nas provas do Enem, vai estar dessa maneira aí, sublimação, ressublimação. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês nesse assunto aí. É um assunto relativamente cheio de detalhezinhos, né? Mas é um assunto muito legal. Nós vamos fazer mais uma aula ainda falando de mais uns detalhes aí que são importantes com relação aos estados físicos, tá? E eu agradeço muito, muito mesmo que vocês estão vendo os vídeos do canal. Acompanhem esse canal. Pô, se veio até aqui, já dá o like, né? Não deu ainda? Pô, dá o like aí para ajudar o canal aí, né? Dá o like para me ajudar, tá bom? Um grande abração. E até nosso próximo encontro, então, tá? Fiquem com Deus. O encontro pode ser de química, de física, ou o que vocês quiserem, né? Pode ser daqueles dos cientistas lá também, né?